Olá, meus amigos. Hoje eu queria tratar com vocês sobre um assunto que talvez não seja tão agradável para nós dentro do contexto que nós vivemos. E aí eu falo de uma maneira geral, independente se somos cristãos ou não. Mas o certo é que ninguém gosta de viver uma vida reclusa. Hoje nós vivemos um momento em que quanto mais aparecemos, melhor. Quanto mais em evidência, melhor. Ninguém gosta de se afastar. Hoje, alguns programas de televisão têm trazido à tona personalidades que, por algum motivo, ficaram esquecidas no tempo e que as pessoas não se lembram mais, personalidades que, de alguma forma, marcaram a nossa época, seja na infância, ou seja, recentemente na nossa fase adulta, enfim. O que tem acontecido é o resgate dessas personalidades para que de alguma forma elas voltem à mídia e talvez tentem aí se lançar de novo e quem sabe aí fechar alguns trabalhos. Mas quando nós falamos de igreja, principalmente quando nós falamos de vida com Deus, nem sempre a prioridade é estar em evidência. Muitas vezes, e o próprio Jesus nos ensina isso nos diversos textos da Bíblia, principalmente quando ele nos ensina sobre a oração do Pai Nosso, ele vai falar que algumas vezes, para que nós possamos ter algum contato com ele, é necessário que a gente entre no nosso quarto, feche a porta e tenha um tempo só com ele. E aquele ensinamento, ele estava sendo muito claro, olha, é necessário às vezes só eu e você. E às vezes Deus, nas suas diversas formas, e Jesus Cristo também, em suas diversas formas, criam situações para que nós tenhamos esses momentos com Ele. Ninguém gosta de ter esses momentos a sós com Deus porque não sabe o que vai vir do outro lado. Estar a sós com Deus é algo que nos causa um certo incômodo porque a gente não sabe o que é que Deus vai falar conosco. Aliás, imaginamos até o que Deus vai falar conosco, é porque nós não estamos preparados para ouvir o que Deus tem para dizer. Porque na maioria das vezes nós queremos que Deus nos responda aquilo que nós estamos esperando e não o que Ele quer de fato para nós. E eu queria trazer um exemplo de alguém que foi um grande homem de Deus, um grande profeta, alguém que teve assim um impacto muito importante na história bíblica, que foi o profeta Elias. E mesmo o profeta Elias, com todo o seu temor a Deus, com toda a sua fé, com todo o amor que ele tinha, em um momento específico Deus precisou levá-lo para um local específico para que ele ficasse recluso, passasse por alguns momentos para que ele retornasse depois então e continuasse a sua caminhada com o profeta. O texto é 1 Reis, capítulo 17, e diz assim: Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe, o rei: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez com que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. E a viúva responde para Elias: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho,
para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que te disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Pode parecer que Elias aqui se utilizou ou foi prepotente, pedindo para que a viúva fizesse primeiro o pão para ele, para depois fazer para a família. E como é engraçado, né? Deus dizer para Elias: ó, vá até a viúva, que ela vai estar te esperando e ela vai te alimentar. Elias chega lá e ela diz para ele: eu não tenho nem para mim, como é que eu vou te oferecer? E percebam que Elias se firmou e acreditou na palavra de Deus, a ponto dele dizer para que aquela viúva não tivesse medo, fizesse conforme ele tinha lhe ordenado, e a palavra nos mostra então que não faltou comida nem para Elias e nem para a viúva e sua família. Logo depois o texto vai trazer o episódio que o filho daquela mulher vai cair doente, vai morrer, e aquela mulher então começa a se irar contra Deus, e aí Elias então, juntamente com a atuação do poder de Deus, faz um outro milagre na vida daquela mulher, trazendo seu filho de volta. Esse é o nosso Deus, e às vezes ele nos retira dos holofotes para nos tratar. Elias foi tratado, porque logo depois ele teria que enfrentar de novo o rei Acabe, porque ele foi, aos olhos de muitos, prepotente em confrontar um rei e dizer que nada ia acontecer naquela terra a não ser quando Deus permitisse. E ele foi tratado, percebam que a comida dele chegava diariamente pelos corvos. Sabe o que é ser alimentado por um corvo? Põe na sua cabeça aí a imagem de um corvo trazendo para uma ave que é mais contemporânea nossa. É como se você recebesse carne e pão da boca de um urubu. Já imaginou? Ponha isso na sua cabeça. Deus usa uma ave, que normalmente é uma ave que come comidas podres, e ela é responsável para trazer até você o alimento do seu dia a dia. Esse é Deus, e nós não podemos questionar Deus quando Ele quer nos tratar, quando Ele quer falar conosco, porque Ele é Deus, e não podemos questionar os seus atos. Mas Ele nos ensina com essa passagem que nós precisamos ser deixados de lado quando Deus quer tratar a nossa vida. Não sei se você está passando por esse momento agora, mas se Deus precisar tirar você de cena, aceite isso como um tratamento de Deus. Tratamento não é bom, tratamento dói, ninguém gosta de tomar remédio, ninguém gosta de tomar antibiótico. Mas seria muito fácil se Deus resolvesse as coisas simplesmente curando ou dando a resposta que você tanto precisa. Encare quando você sair de cena como um tratamento. Deus quer falar com você. E aí você deve colocar também uma outra pergunta no teu coração. Será que eu estou tendo tempo para Deus suficiente para ouvir o que Ele tem a dizer para mim? Será que eu tenho me preparado o suficiente para ser usado por Deus da forma que Ele quer que eu seja usado? Segundo, a direção de Deus inclui provisão de Deus. Quando Deus manda, Ele provê. Deus mandou Abraão sair da sua terra, pegar toda a sua família e ir para um lugar que ele não conhecia. E percebam que Abraão não entrou na terra prometida. O que foi prometido para Abraão se cumpriu apenas com Josué, muitos anos depois. Mas Abraão deu o primeiro passo. Ele ouviu a voz do Senhor e cumpriu, e saiu. E Deus não deixou faltar nada em todo o processo de caminhada do povo de Israel que começou com Abraão. Deus provia dia após dia. E por fim, mais uma vez, precisamos aprender a confiar em Deus. Deus está presente na sua vida. Eu não sei como você tem enxergado isso, mas o simples fato de você acordar todos os dias e abrir os seus olhos já é um grande motivo para você perceber que Deus está presente na sua vida.
E eu queria encerrar com um texto de Isaías 41, versículo 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Uma promessa que foi feita lá para o povo de Israel, mas é uma promessa que também pode ser colocada no seu coração e que você tome posse dessa promessa. Não estou aqui falando de prosperidade, estou aqui dizendo que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus abençoe a sua vida e a sua família.